E agora sim, nós vamos observar a estrutura funcional dos rins, que nós denominamos néfrons. Aliás, é por isso que o médico que cuida dos rins é chamado de nefrologista, porque os néfrons são a unidade funcional dos nossos rins. Então, nós vamos para a anatomia microscópica dos rins, ampliando essa região aqui que está dentro do círculo para nós observarmos a estrutura dos néfrons. Como eu já falei para vocês, o néfron é a unidade funcional dos nossos rins. Efetivamente, os néfrons são responsáveis pela filtração do nosso sangue e, consequentemente, pela formação da urina. Nós temos aí aproximadamente 1 milhão de néfrons em cada rim, sendo que os nossos néfrons são formados por essas estruturas tubulares que nós observamos na imagem, mais todos esses vasos sanguíneos associados. O néfron é formado então por duas partes principais. O corpúsculo renal, que é essa região mais alargada do néfron, e pelos túbulos renais, que são acompanhados aí pelos capilares sanguíneos, que nós chamamos de capilares peritubulares. O corpúsculo renal, ele é formado por um enovelado de vasos sanguíneos que é formado a partir da arteríola aferente, que nós falamos no slide anterior. E esse enovelado de vasos sanguíneos é denominado glomérulo. Além do glomérulo, o corpúsculo renal também é formado por uma estrutura, por uma cápsula chamada de cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Portanto, a cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, ela envolve o glomérulo. A grosso modo, o sangue que entra nos rins vai chegar aqui no glomérulo e a partir daqui vai existir um filtrado, que nós chamamos de filtrado glomerular. E parte do líquido e de substâncias que estão aqui no sangue vão passar para a cápsula de Bowman num processo que a gente chama de filtração glomerular. A partir daí, esse líquido vai passando por todos esses túbulos que formam os nossos néfrons. Então, esse primeiro túbulo aqui, ele é chamado de túbulo contorcido proximal ou túbulo contornado proximal. Depois do túbulo proximal, nós temos uma alça chamada de alça de Henle. A alça de Henle possui uma parte descendente e uma parte ascendente. Posteriormente à alça de Henle, nós temos outro túbulo contorcido ou contornado, dessa vez chamado de túbulo distal. Então, ele é chamado de túbulo contorcido distal ou túbulo contornado distal. E esse túbulo distal, ele termina quando ele é drenado para uma estrutura que nós chamamos de ducto coletor, ou também chamado de túbulo coletor. O ducto coletor recolhe a urina vinda de diversos néfrons. Agora vejam que além dos túbulos renais, nós temos também uma série de capilares que nós chamamos de capilares peritubulares, porque o processo de formação da urina, ele envolve não só a filtração glomerular que acontece aqui no corpúsculo renal, mas envolve também uma série de trocas de substâncias entre os túbulos renais e esses capilares peritubulares, e a gente vai falar mais especificamente a respeito disso um pouquinho mais para frente. Então, a estrutura do néfron é formada aí pelo corpúsculo renal, que contém o glomérulo e a cápsula de Bowman, ou a cápsula glomerular, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor ou túbulo coletor que vai drenar a urina posteriormente para a pelve renal. Agora vamos dar uma olhadinha como esses néfrons estão dispostos nos nossos rins. Então a gente tem aqui o córtex renal e a medula renal. E de acordo com a sua posição no rim, a gente tem dois tipos principais de néfrons, duas classificações de néfrons.
Os néfrons que estão localizados mais próximos à pirâmide renal ou mais próximos à medula renal são chamados de néfrons justaglomerulares. E esses néfrons, eles possuem as suas alças de Henle mais longas, mais compridas, né? E eles são mais numerosos do que o outro tipo de néfrons que nós temos, que são os néfrons corticais. Os néfrons corticais, eles estão localizados mais próximos à parte externa dos rins, ou seja, eles se originam aí mais na parte externa do córtex renal. Os néfrons corticais, por sua vez, possuem a sua alça de Henle mais curta aí do que os néfrons justaglomerulares. Então, como eu falei para vocês, aqui a gente pode observar também um ducto coletor drenando a urina produzida por diversos néfrons. Bom, agora sim que nós já conhecemos tanto a estrutura macroscópica quanto microscópica dos rins, a gente agora vai entender como ocorre o processo de formação da urina e como os rins conseguem exercer todos aqueles papéis reguladores que eu citei para vocês no início. Então, a formação da urina, ela envolve um processo complexo de filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. Portanto, a urina é um subproduto da atividade renal. Então, eu falei para vocês que o sangue entra nos rins e ele chega nos néfrons através da arteríola aferente, que se ramifica em um enovelado de vasos sanguíneos chamado glomérulo. A partir daí, parte desse líquido e de substâncias contidas no sangue precisa passar dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman, formando o que nós chamamos de filtrado glomerular. Então, esse processo de passagem de líquidos e substâncias entre o glomérulo do glomérulo para a cápsula de Bowman é chamado de filtração glomerular. Só que o filtrado glomerular, ele ainda não representa a urina. Para a urina ser formada, conforme o filtrado vai passando pelos túbulos renais, grande parte da água e de algumas substâncias que estão dentro desses líquidos passa novamente de dentro dos túbulos para os vasos sanguíneos, para aqueles capilares peritubulares que estão aí ao redor dos túbulos renais. E, eventualmente, algumas substâncias passam dos capilares de volta para os túbulos. Então, quando esses líquidos e substâncias passam do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman, nós chamamos esse processo de filtração glomerular. Lá nos túbulos renais, quando grande parte da água e outras substâncias passam de volta para os capilares sanguíneos, esse processo é chamado de reabsorção tubular. E quando eventualmente algumas substâncias passam dos capilares de volta para os túbulos renais, esse processo é chamado de secreção tubular. É por isso que o processo de formação da urina envolve a filtração glomerular, a reabsorção e a secreção tubular. Só que a gente vai falar primeiramente a respeito do processo de filtração glomerular. Então, para a parte desse líquido que está dentro do glomérulo e dessas substâncias passarem de dentro dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman, eles precisam ultrapassar uma série de barreiras, que nós chamamos de barreira de filtração glomerular. E a barreira de filtração glomerular, ela é composta aí, de dentro para fora do capilar glomerular. Ela é composta por uma camada de células endoteliais e essa camada de tecido endotelial, ela é fenestrada, ou seja, ela possui poros. Vejam que aqui no desenho a gente tem poros, buraquinhos.
E esses poros do tecido endotelial dos capilares glomerulares, eles permitem a passagem de grande parte dos componentes do plasma, mas eles previnem a filtração de células sanguíneas, porque as células sanguíneas são estruturas grandes que não conseguem passar nesses poros endoteliais. Em segundo lugar, nós temos a membrana basal. E a membrana basal, ela é uma fina camada de glicoproteínas que está localizada logo acima das células endoteliais. A membrana basal, ela previne a filtração de proteínas grandes. E a terceira barreira aí de filtração glomerular que nós temos são células únicas chamadas de podócitos. Essas células, elas fazem parte da camada interna, visceral, da cápsula glomerular e elas possuem um formato parecido com o de um polvo, assim. Então, elas possuem um corpo celular mais volumoso e possuem vários braços, várias projeções citoplasmáticas que são chamadas de pedicelos. Os pedicelos, eles se intercalam, se interdigitam conforme eles vão envolvendo os capilares glomerulares. E entre esses pedicelos, nós temos fendas estreitas, através das quais as moléculas filtradas devem passar para atingir o interior da cápsula glomerular. E essas fendas entre os pedicelos, elas previnem a filtração de proteínas de tamanho médio, deixando o filtrado glomerular praticamente livre de proteínas. Aqui nessa imagem a gente pode observar uma microscopia eletrônica de um glomérulo e aqui a gente consegue ver bem os podócitos e os pedicelos aí se intercalando. Então, graças à ação dessas barreiras aí de filtração glomerular, que a gente tem a formação de um ultrafiltrado glomerular que possui algumas características. O ultrafiltrado glomerular nada mais é do que o líquido que sai aí de dentro dos capilares glomerulares e entra na cápsula glomerular. Ele é um líquido semelhante ao líquido intersticial, contém água e todos os pequenos solutos do sangue e praticamente é livre de proteínas. Ele tem sim algumas proteínas, mas são proteínas pequenas e também é livre de células sanguíneas, lembrando que essas células não passam pelos poros do tecido endotelial dos capilares glomerulares. Agora, sabemos então que o ultrafiltrado glomerular é o líquido que entra na cápsula glomerular. E esse líquido, esse ultrafiltrado, ele é formado sob pressão, ele é formado graças a diferenças de pressões que nós temos entre o glomérulo e a cápsula de Bowman. E temos então três pressões principais que envolvem aí, que influenciam a filtração glomerular. A primeira dessas pressões está representada aqui como um pH e ela é a pressão hidrostática sanguínea, ou seja, a pressão exercida pelo líquido que está dentro dos capilares glomerulares e que empurra esses líquidos para fora desses capilares e para dentro da cápsula de Bowman. E nós temos duas outras pressões, que são pressões exercidas contra a pressão hidrostática, ou seja, que empurram os líquidos da cápsula de Bowman de volta para os capilares glomerulares. Essas pressões são a pressão coloidosmótica do plasma, que nada mais é do que a pressão de atração da água exercida pelas proteínas que estão aqui no sangue, principalmente a albumina, e a pressão
hidrostática que está dentro da cápsula de Bowman, a pressão exercida pelos líquidos dentro da cápsula de Bowman. Só que se a gente observar aqui, nós percebemos que, mesmo que nós subtrairmos tanto a pressão coloidosmótica quanto a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, a pressão hidrostática sanguínea ainda permanece positiva, ela ainda é maior e consegue vencer essas outras pressões que estão contra ela, garantindo a passagem de fluidos de dentro do sangue para a cápsula de Bowman. E é exatamente esse cálculo, ou seja, a pressão hidrostática menos a pressão coloidosmótica menos a pressão hidrostática que está dentro da cápsula de Bowman, que dão para a gente uma pressão final chamada de pressão de filtração, que é a pressão que faz com que os líquidos de dentro dos capilares glomerulares passem dos capilares para o interior da cápsula de Bowman. Como os capilares glomerulares, eles são extremamente permeáveis, muito mais permeáveis do que os capilares localizados em outras regiões do nosso corpo, e como eles possuem também uma área superficial grande, essa pressão de filtração, que parece ser uma pressão pequena, se a gente fizer o cálculo aqui, ela vai dar apenas 10 milímetros de mercúrio, apesar de parecer uma filtração pequena, ela produz um volume extraordinariamente grande de filtrado glomerular. E daí nós temos mais uma definição importante na fisiologia renal, que é a taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular nada mais é do que o volume de filtrado produzido por ambos os rins por minuto. Nas mulheres, essa taxa de filtração glomerular é aproximadamente 115 ml por minuto e nos homens 125 ml por minuto. Isso equivale a aproximadamente 7,5 litros por hora ou 180 litros por dia. A gente sabe que o nosso volume médio aí de sangue no corpo é 5 litros, né? Dependendo um pouco do tamanho da pessoa. Pessoas maiores têm um pouquinho mais de sangue, pessoas menores têm um pouquinho menos. E se a gente fizer as contas, a gente vai ver que esses 180 litros por dia de filtração glomerular, né, de filtrado glomerular que os nossos rins produzem, significam que o volume sanguíneo total do nosso corpo, ele é filtrado nos túbulos renais a cada 40 minutos. Então, a cada 40 minutos, nós temos o volume total de sangue passando pelos rins, sendo filtrado pelos rins e gerando ultrafiltrado glomerular. Obviamente, a maior parte da água que é filtrada nos glomérulos, ela deve retornar imediatamente ao nosso sistema sanguíneo, do contrário, nós morreríamos por falta de volume, por falta de água. E é por isso que o ultrafiltrado glomerular não representa a urina em si. Ao longo dos túbulos renais, a maior parte dessa água vai ser reabsorvida e a urina será concentrada para posteriormente ser eliminada do nosso organismo. Essa taxa de filtração glomerular, ela é regulada tanto por mecanismos reguladores intrínsecos do rim, quanto por mecanismos extrínsecos. E esses mecanismos eles vão atuar na vasoconstrição ou na vasodilatação das arteríolas aferentes, regulando, portanto, o fluxo sanguíneo dentro dos glomérulos e, consequentemente, afetando a taxa de filtração glomerular. Mas nessa aula nós não vamos entrar em detalhes a respeito destes mecanismos, mas saibam que eles existem e eles são necessários para garantir que a taxa de filtração glomerular seja suficientemente alta para permitir que os rins eliminem produtos aí da decomposição metabólica e regulem a pressão arterial,
mas também não pode ser tão alta a ponto de causar uma perda excessiva de água. Bom, então nós vimos que o processo de filtração glomerular, ele é um processo inespecífico, né? Onde o filtrado glomerular contém um monte de substâncias e água, né? Que são importantes para o organismo e que precisam ser reabsorvidos, ou seja, precisam voltar para a circulação sanguínea. Então, o filtrado glomerular, ele ainda não representa a urina, ele ainda não é a urina, e conforme ele sai da cápsula de Bowman e vai passando pelos túbulos renais, ele vai sendo mobilizado por esses túbulos de forma que a maior parte do seu volume vai ser reabsorvida, ou seja, vai passar de volta para a circulação sanguínea. Nesse processo de manipulação desses líquidos pelos túbulos renais, algumas substâncias também vão ser secretadas, ou seja, elas vão passar do sangue para os túbulos renais, para fazer parte da composição da urina. Mas o processo que realmente vai contribuir em maior proporção para gerar a urina, para gerar o produto final da urina, vai ser a reabsorção tubular. A reabsorção tubular, então, é a passagem de grande parte da água e dos solutos dos túbulos renais de volta para a circulação sanguínea. E a maior parte da reabsorção tubular acontece no túbulo proximal. O túbulo proximal, então, é responsável por 65% de toda a reabsorção tubular que acontece no néfron. A secreção tubular, então, é o transporte de substâncias do sangue, ali dos capilares peritubulares, para dentro dos túbulos renais, para posteriormente essas substâncias serem eliminadas juntamente com a urina, aliás, fazendo parte da composição da urina. Agora, é importante a gente saber que a reabsorção tubular é um processo extremamente complexo, onde cada soluto, onde cada substância vai ser reabsorvida de forma diferente em um local diferente do néfron, em um local diferente dos túbulos renais. E o nosso objetivo aqui não é desmembrar todas as especificidades da reabsorção tubular, mas é ter uma noção aí do processo geral de funcionamento dos néfrons. Bom, para que a reabsorção tubular aconteça, as células epiteliais dos túbulos renais, elas são células que vão ter uma atuação importante no transporte dessas substâncias de volta aí para o sangue, ou seja, no processo de reabsorção. Então, nessa imagem, a gente pode observar aqui essa região amarela representando o lúmen do túbulo renal, ou seja, o interior do túbulo renal. Esses retângulos estão representando as células epiteliais dos túbulos renais. Essa partinha azul representa o fluido intersticial, né, o meio intersticial, e esse túbulo é o capilar peritubular que está ali circundando os túbulos renais. Então, para as substâncias passarem no processo aí de reabsorção do lúmen tubular, de dentro do túbulo, para o sangue, elas precisam atravessar aí algumas barreiras. Essas substâncias precisam passar através das células tubulares, passar pelo fluido intersticial para chegar aos capilares, atravessando as células dos capilares sanguíneos para atingir efetivamente o sangue. E nesse processo aí de transporte dessas substâncias até o sangue, as substâncias aí elas podem fazer dois caminhos, podem pegar dois caminhos. O primeiro deles é a via transcelular, ou seja, a via transcelular é quando a substância atravessa a célula.
E o outro caminho é a via paracelular, onde as substâncias passam pelas junções que estão entre uma célula e a outra. E como ocorre o transporte dessas substâncias aí por essas membranas? Para a gente entender isso, a gente precisa retornar e relembrar lá as aulas de química do colégio, onde a gente aprendeu os transportes através de membrana. Nós temos o transporte ativo e as difusões, a difusão simples e a difusão facilitada. Então, esses transportes aí de substâncias, eles podem acontecer a favor de gradiente de concentração, ou seja, do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, e esse processo é chamado de difusão. A difusão simples ocorre quando os solutos conseguem atravessar aí a membrana celular, e a difusão facilitada acontece quando o soluto precisa de uma proteína facilitadora que ajude esse soluto a ultrapassar a membrana celular. E nós temos o transporte ativo que acontece contra gradiente de concentração, ou seja, do meio de menor concentração para o meio de maior concentração daquele soluto. E nesse tipo de transporte, nós temos gasto energético, nós consumimos ATP. Por exemplo, moléculas pequenas e apolares, substâncias solúveis em gorduras, lembrando que a membrana celular é lipídica, conseguem atravessar facilmente a membrana celular. Já no transporte ativo, nós temos as chamadas bombas iônicas, como a famosa bomba ATPase sódio-potássio, que é uma bomba que vai bombear o sódio para fora da célula tubular e bombeia ao mesmo tempo o potássio para dentro dessa célula. E essa função vai ser extremamente importante para criar um gradiente de concentração de sódio, ou seja, para diminuir a concentração de sódio na região intracelular da célula tubular. E esse gradiente é importante porque isso vai atrair o sódio que está dentro do túbulo para a célula tubular e junto com o sódio, outras substâncias são transportadas, como glicose, aminoácidos, vitaminas. Aliás, por causa disso que o íon sódio vai ter uma função fundamental para reger todo o processo de reabsorção tubular. Porque conforme vai se criando gradientes de concentração de sódio, o sódio vai sendo atraído para fora do túbulo renal e junto com ele a gente tem o transporte de outras substâncias através de proteínas cotransportadoras. Então, o sódio vai ser extremamente importante na reabsorção aí da maior parte das substâncias de volta para o sangue. Já a água, ela vai ser reabsorvida parte por vias paracelulares e parte por vias transcelulares através de um transportador que nós chamamos de aquaporina. Então a gente pode ver que as células epiteliais dos túbulos renais, elas possuem aí proteínas transportadoras que vão identificar a molécula que vai ser retirada do túbulo e encaminhada para o capilar sanguíneo. E essas proteínas, elas vão mudando ao longo dos túbulos renais. E é por isso que cada túbulo possui a característica de reabsorver ou de secretar determinada molécula ou determinado grupo de moléculas. Então aqui a gente tem uma representação esquemática do néfron, onde nós podemos observar a cápsula glomerular, o túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal e
o ducto coletor. E aqui a gente pode ver a grande quantidade de solutos que são reabsorvidos no túbulo proximal, onde ocorre a maior parte aí de reabsorção de solutos. Então a gente tem sódio, cálcio, glicose, aminoácidos, vitaminas sendo reabsorvidas no túbulo proximal. O túbulo proximal também tem uma importante função no equilíbrio ácido-básico, no controle do pH sanguíneo, onde ele atua na reabsorção de bicarbonato e na secreção de grandes quantidades de íons H+, diminuindo o pH sanguíneo e acidificando a urina. E além disso, já na parte final aqui do túbulo proximal, a gente pode observar a secreção aí de toxinas e metabólitos aí de medicamentos que vão ser encaminhados aí para os túbulos para posteriormente serem eliminados do organismo. Já na alça descendente de Henle, ou seja, na parte descendente da alça de Henle, a gente tem bastante reabsorção de água. Essa região é considerada uma região do sistema tubular especializada em mecanismos de reabsorção de sódio e água. Enquanto a alça ascendente de Henle, ela é praticamente impermeável à água, mas ela vai ser importante para absorver diversos íons e para gerar um gradiente que a gente chama de medula hipertônica, lembrando que essa região da alça de Henle está localizada na medula renal, e esse gradiente vai ser importante para reabsorção de água que acontece aqui na alça descendente. Então, a alça descendente e a alça ascendente de Henle trabalham aí em parceria, uma gerando um gradiente e a outra usando esse gradiente para conseguir reabsorver água. Chegando aqui na região do túbulo distal, a gente tem aqui a secreção de mais íons H+, e de potássio, e a reabsorção de alguns íons importantes para o organismo, como cálcio, mais uma vez o sódio, o cloreto, e reabsorção também de água. E finalizando aí esse percurso, a gente tem o ducto coletor, que participa também dos mecanismos de controle ácido-básico, e ele é bastante influente na reabsorção de água, sendo que a sua permeabilidade à água vai depender de um hormônio produzido pela hipófise, chamado antidiurético. Na presença do hormônio antidiurético, a gente precisa diminuir a diurese, ou seja, diminuir a quantidade de água aí, né, na urina. Portanto, na presença de hormônio antidiurético, o ducto coletor se torna permeável à água para que haja sua reabsorção e a manutenção desses líquidos no corpo, deixando a urina mais concentrada, ou seja, com menor quantidade de água. E depois de todos esses processos, após passar pelo ducto coletor, a urina finalmente está formada e pronta para ser eliminada, excretada do nosso organismo, ou seja, saindo do ducto coletor, a urina vai chegar aí aos cálices menores, à pelve renal, atingindo o ureter, a bexiga, a uretra e posteriormente o meio externo do nosso organismo. Bom, pessoal, eu acho que deu para entender o quanto o funcionamento dos rins é complexo. E na realidade, o mecanismo de formação da urina envolve vários outros processos muito mais específicos e muito mais complexos que a gente não conseguiria abordar em apenas uma aula. Mas agora, com essa aula, você já consegue identificar as principais estruturas anatômicas dos rins e entender o processo geral de formação da urina. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube,
Anatomia e etc. com Natália Reineck para mais videoaulas de anatomia e fisiologia do corpo humano. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!